não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero falar para vocês que lá na nossa comunidade aqui do YouTube tem todos os links para quem quer adquirir esses livros, tranquilo? A gente deixa tudo lá para vocês, só clicar no link e adquirir o livro. Tem alguns desses livros que a gente tem ele PDF, está lá na nossa comunidade do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo e todas as nossas redes sociais também. Então segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, comente, compartilhe, curta, que isso é muito importante para a gente. E quem puder, apoie o nosso canal. Os links estão aí na descrição. Tem apoio, tem vaquinha, tem a nossa conta aí, tranquilo? Então é isso aí, fique com o vídeo. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! É o seguinte, a intuição é conhecimento imediato, isso é sem intermediações. Isso aqui é uma coisa básica. Se ela não existisse, não existiria conhecimento nenhum. Pois o conhecimento dos intermediários precisaria de outros intermediários, e estes de outros ainda, e assim por diante, ilimitadamente. Se falamos, por exemplo, da intuição sensível, dizer a sério, e não como mera abreviatura verbal, que só conhecemos os objetos do mundo físico por intermédio dos sentidos, portanto não diretamente, é como dizer que uma arma de fogo não atira diretamente, mas por intermédio do cano. Como se o cano não fosse parte dela e sim um ajudante externo. Então eu digo, bom, o que é a arma? É um esquema mecânico do qual o cano faz parte. Não é isso? E, do mesmo modo, a estrutura do sujeito cognoscente é um sistema do qual os órgãos do sentido fazem parte. Os órgãos do sentido não são uma outra coisa. Tá certo? Do mesmo modo que as representações mentais não são uma outra coisa, são parte de nós. Não é isso? Pior ainda, isso aqui é básico. Além dos sentidos, não temos nenhum outro órgão capaz de captar as qualidades sensíveis. Como é que você capta cores, formas, posições, etc. É pelos 5 sentidos. Você tem algum outro órgão que capte isso? Não tem, não é isso? Então, o único órgão que corresponde em nós à captação das qualidades sensíveis são os 5 sentidos. Se eles não tivessem um contato direto com o objeto, mas fossem apenas intermediários, eles seriam intermediários entre o objeto e quê? Existe algum outro órgão em mim capaz de captar as qualidades sensíveis? Não. Por exemplo, se o sujeito fica cego, o cérebro dele capta qualidades visíveis? Não. Portanto, vamos dizer, cérebro e olho constituem um conjunto inseparável. Se separar uma parte, aquele tipo de informação não chega mais ao indivíduo. Tá certo? Então, os sentidos não são um intermediário entre nós e os objetos sensíveis. Eles são nós mesmos. Eles são parte da nossa consciência. Então, se eles fossem apenas intermediários, então teria que ter aqui o sujeito, ter aqui o órgão sensível e ter aqui o objeto. São 3 coisas. E este sujeito aqui, ele teria que ser capaz de apreender qualidades sensíveis, sem os sentidos. Mas se ele só apreende as qualidades sensíveis através dos 5 sentidos, ou quantos sentidos haja, tá certo? Então, são os sentidos que estão aprendendo isso, e os sentidos são parte dele, não são um intermediário. Até chamados de órgãos, eles são órgãos do ponto de vista da anatomia e fisiologia, mas não do ponto de vista cognitivo. Os meus olhos não são um órgão através do qual eu apreendo as coisas. Não, eles são eu mesmo. Quer dizer que a distinção entre o eu percipiente e o seu olho é uma distinção e não uma separação, é uma distinção meramente nominal. Eu não estou separado do meu olho
Eu não tenho, vamos dizer, uma consciência visiva fora independente do meu olho. Isso aí simplesmente não existe. Você transformar em figura de linguagem, você pode falar que é um pensamento metonímico. Sim, esse é pensamento metonímico do brabo. Todo, que sou eu, e você pega aquela parte pelo todo, mas é o todo que o Claro, o olho não é um intermediário entre eu e a coisa. O olho é uma parte do sujeito, uma parte minha. Não é isso? Ele é meu, ele não é um intermediário. Agora, esse negócio de dividir, vamos dizer, primeiro você divide o sujeito do objeto, e depois você divide o sujeito da sua percepção, e depois você divide a percepção do órgão percipiente, e ficou tudo um monte de coisa separada que agora você não sabe juntar mais. Eu digo, mas acontece que o erro é que você tomou uma mera distinção nominal como se fosse uma separação real. Essa separação não existe. Quer dizer, você dá nomes às coisas, né? Você chama o sujeito de Olavo de Carvalho e depois você pensa que são duas pessoas, um Olavo e outro Carvalho. Pô. É exatamente a mesma coisa. Então, são erros banais, mas são esses erros banais que criam as grandes tragédias filosóficas. E através das tragédias filosóficas você cria as tragédias culturais, e das tragédias culturais você cria as tragédias político-militares. Então isso quer dizer, os filósofos têm uma responsabilidade tremenda nas coisas. Por quê? Porque são eles, vamos dizer, que criam as estruturas explicativas pelas quais as pessoas se entendem a si mesmas. E se elas começam a se entender a si mesmas da maneira errada, elas vão fazer coisa errada. Agora, isso quer dizer que não, ou existe algum conhecimento direto, ou não existe conhecimento algum. Porque se todo conhecimento é indireto, então cada intermediário requer outro intermediário, e outro intermediário, e outro intermediário, e assim por diante, infinitamente. Tá certo? Então, em algum ponto, o conhecimento e a coisa, o seu objeto, têm de coincidir. E este ponto é exatamente o que se chama intuição. Intuição é a percepção direta de uma presença. Você só pode ter intuição daquilo que está presente. O ausente você só pode imaginar ou pensar. Não é isto? Porém, os seus próprios pensamentos, como é que você os percebe? Também é de maneira direta e intuitiva. Quando eu vejo uma vaca, eu estou tendo uma intuição sensível da vaca. Quando eu imagino uma vaca, eu não estou vendo vaca nenhuma, eu só estou vendo a imagem. Mas eu tenho uma apreensão direta e intuitiva dessa imagem. Senão eu precisaria de outra imagem, outra imagem, outra imagem, outra imagem, assim por diante. Portanto, trata-se de um conhecimento intuitivo nos dois casos. Né? Num caso eu tenho intuitivo de uma presença física. No outro caso, eu tenho conhecimento intuitivo de uma presença imaginativa que eu mesmo criei. Mas é uma apreensão intuitiva. Quando eu acompanho uma demonstração silogística, eu percebo que existe uma identidade entre a conclusão e as suas premissas. Como é que eu percebo isso? É através de um raciocínio? Não. Eu monto o raciocínio e eu intuitivamente capto a identidade da conclusão com as suas premissas. Você vê que a conclusão está contida na premissa. Eu capto isso de maneira intuitiva e imediata. Isto é a mesma coisa que dizer que só existe conhecimento intuitivo. O que não é intuitivo não é conhecimento de maneira alguma. É apenas pensamento. Então, é o que eu disse aqui. Quando apreendemos a conclusão de um silogismo, essa apreensão é também direta e intuitiva. Caso contrário, precisaríamos do intermediário entre nós e essa conclusão, e esse intermediário precisaria de outro, e outro, e outro, e outro, assim por diante. Então, a palavra intuição, ela, já na sua raiz, ela diz isso. A intuição é um movimento para dentro do objeto e para dentro do sujeito. Em alemão, a coisa ainda é mais enfática, porque a intuição é Einfühlung, e vem do verbo fühlen. Ein quer dizer dentro ou para dentro, e o verbo fühlen quer dizer apalpar. Isso quer dizer que a intuição corresponde a apalpar por dentro do objeto. Quer dizer, você sabe algo dele, algo que está na sua constituição íntima. Como é que você sabe disso? Pela presença física dele. Eu já expliquei em outras aulas que
um objeto, quando se apresenta para você, ele não se apresenta só na sua singularidade. Ele não pode fazer isto. Por exemplo, uma vaca, quando você vê uma vaca, é possível você ver essa vaca somente no que ela tem de singular, sem você ver nada da espécie vaca? Impossível, porque ela já tem todas as características da espécie inteira. Ela mostra todas essas características e mais algumas que a singularizam. Isso quer dizer que todo objeto para você é símbolo da sua espécie inteira. E é impossível que você não veja a espécie, vamos dizer, a forma da espécie inteira quando você vê um único objeto. Eu vejo um gato, isso quer dizer que a forma inteira da espécie gato está dada ali. Além da forma inteira da espécie, tem mais alguns elementos que são singulares, que o diferenciam dos outros da mesma espécie. Então, por exemplo, o gato é branco. Eu digo, muito bem, então este gato é branco. Isso não quer dizer que todos os gatos sejam brancos, mas ele tem todas as características da espécie. Se faltar alguma, ele não será um gato. Então, isso quer dizer que a percepção do singular é, de maneira imediata, a percepção do universal. Sempre assim. Você, para criar o conceito universal, você não precisa ver um gato, outro gato, outro gato, outro gato, outro gato. Você precisa fazer isso apenas para você distinguir as variedades singulares que podem acontecer dentro de uma espécie. Ou seja, quando você apreende um objeto, você apreende a espécie dele inteira, mas não todas as suas variações possíveis, variações internas possíveis. Por exemplo, o fato de que o primeiro gato que eu vi era preto, não significa que daí eu consiga deduzir facilmente que o gato poderia ser branco. Mas acontece que ser branco ou ser preto não faz parte da espécie gato. Faz parte da diferenciação singular. Então, se as pessoas tivessem percebido isto, jamais teria surgido a questão de nominalismo e realismo. Porque os realistas vão dizer que as espécies, os conceitos universais, existem na realidade. E os nominalistas dirão que os conceitos das espécies são criações da mente humana. De qual tem razão? Os dois têm razão, evidentemente. Não é isso? Só que a questão não existe. Porque, se ao ver um ente qualquer, eu vejo todas as características da sua espécie e mais algumas que o singularizam, eu não estou vendo as outras que singularizam outros exemplares da mesma espécie. Para isso eu tenho que conhecer um por um. Não é isso? E conjeturar. Depois que eu vi um certo número de variações, por exemplo, eu vi um certo número de gatos, eu sei que não existem gatos roxos ou gatos verdes. E, vamos dizer, da visão do primeiro gato, eu não posso deduzir isso imediatamente. Se bem que a própria forma estética do objeto insinua já um certo número de variações possíveis. Por exemplo, quando eu vejo um gato, eu sei que se aparecer um bicho com asa não é gato. Isso eu sei imediatamente. Se eu vejo o gato e não percebo que ele se move, tá certo? Então eu não sei que os gatos são uma espécie viva e, portanto, eu não estou apreendendo gato nenhum, eu estou apreendendo um simulacro de gato. Então, ao perceber um objeto, existem duas coisas que você percebe imediatamente. A primeira é o seu círculo de latência, é um conjunto de possibilidades que decorrem da sua simples presença como tal. E segundo é a perspectiva rotatória, isso é, a possibilidade dele ser apreendido por outros observadores, desde outros ângulos e sob outros aspectos. Não é isso? Se eu vejo um gato, eu sei que imediatamente quem estivesse do outro lado veria o gato por outro lado. Se eu não sei disso, eu não sei distinguir entre um gato tridimensional e um gato bidimensional. Então isso quer dizer que a perspectiva rotatória e o círculo de latência estão presentes em qualquer ato de percepção. Tá certo? E, por outro lado,
A única forma de conhecimento que nós temos dos objetos, dos seres reais, é a intuição. No resto, eu não estou conhecendo seres reais, eu estou conhecendo articulações lógicas que eu mesmo montei na minha cabeça. E que, de algum modo, podem corresponder a objetos de experiência possíveis. Tá? Então, esta série de considerações, embora eu já lide com isso há muito tempo, até denominei isso, acho que 20 anos atrás, eu denominei isso de intuicionismo radical. Ou seja, só existe conhecimento intuitivo, o resto não é conhecimento em sentido estrito, é um conhecimento indireto, deficiente, ou potencial, virtual, como queiram, mas não é conhecimento. Conhecimento só se efetiva no ato da intuição, ou seja, na presença do objeto, seja a presença física, seja a presença na minha mente, mas quando a presença é na minha mente, eu estou conhecendo o objeto da minha mente e não o objeto em si. Portanto, o conhecimento que eu tenho dele, eu não estou apreendendo o objeto e sim apenas o seu signo. Mas quando ele se apresenta a mim diretamente, eu não estou aprendendo signo nenhum, eu estou aprendendo o próprio objeto, né? Do mesmo modo, quando eu apreendo uma imagem no meu pensamento, eu estou aprendendo esta imagem em si mesma e não o signo dela. Senão precisaria outro signo, outro signo, outro signo, e isso não terminaria mais. Então, acontece que nos últimos séculos, a ideia da prova lógica adquiriu um prestígio tão grande, tão imenso, que as pessoas acreditam que um conhecimento obtido por prova lógica, ele é superior a um conhecimento intuitivo. Eu digo, sim, e como que você apreende a validade da prova lógica? Intuitivamente, do mesmo jeito. Então, não tem escapatória. Então, só a intuição é critério cabal da verdade, seja na apreensão dos dados sensíveis, seja no próprio raciocínio lógico. Aí é que... outro dia um sujeito entrou no Facebook dizendo assim, mas todo conhecimento, toda descoberta importante é contraintuitiva. Né? Esse termo contraintuitivo faz parte do vocabulário corrente da filosofia e das ciências nos Estados Unidos e em parte na Inglaterra. Então é o tal negócio. Eu fiz esta observação aqui. O vocabulário filosófico anglo-saxônico está todo viciado por significados convencionais impróprios. Todos eles derivados de alguma influência kantiana. O contraintuitivo é um exemplo. A palavra perception, por exemplo, é usada para designar apenas a experiência subjetiva em oposição ao fato. Por exemplo, aí tem milhares de conferencistas da programação neurolinguística falando o que interessa não são os fatos, são as percepções. Eu digo, mas se a minha percepção não apreende um fato, ela não é uma percepção, ela é apenas uma impressão. Então, eu continuo usando essas palavras no seu sentido tradicional e, sobretudo, no sentido em que foram consolidadas por Edmund Husserl na fenomenologia. Então, a intuição capta o quê? Uma evidência. Evidência é algo que está presente e que não requer nem necessita prova. Por exemplo, eu não tenho como provar que eu estou aqui neste momento, a não ser partindo da premissa de que eu estou aqui neste momento. Esta premissa é de ordem intuitiva, é imediata e é evidente. Porém, na língua inglesa, o que esses caras fazem, o que os filósofos americanos fazem com o idioma é um crime, porque eles usam evidência no sentido de elemento de prova. Isso quer dizer o seguinte, é como no Brasil existe esta expressão no mundo jurídico. Você soma vários elementos de prova, você obtém uma prova. Então, no inglês acadêmico, você junta várias evidences e você tem uma proof. Mas a proof é apenas, como eu já disse, um conhecimento indireto. Não é um conhecimento do objeto. É um conhecimento de conexões lógicas entre elementos que eu mesmo pensei. Isso quer dizer, você simplesmente não tem uma palavra mais no inglês acadêmico para designar o conhecimento direto de alguma coisa. Então ficou tudo indireto. E o que fizeram com a palavra evidence, olha, dá vontade de matar os caras, porque, escuta, mas
evidence, então agora deixou de ser evidente. A evidência não é evidente. A evidência é apenas um elemento de prova. E o que interessa é a prova. Então você inverteu. O que se torna, vamos dizer, critério da verdade é a prova, e não a evidência na qual ela se baseia. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.